Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E hoje no SOS Convida nós estamos tendo novamente o prazer de receber o Dr. Jander. E o Dr. Jander ele é pneumologista e o tema do nosso programa de hoje é asma e bronquite. Dr. Jander, mais uma vez, que bom recebê-lo aqui, é sempre um prazer, a sua companhia é muito gostosa, eu adoro conversar com você. Que bom, muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui de volta. Que bom. Então eu vou te fazer a primeira pergunta. O que é a asma e o que é... Na verdade, são duas, né? Nós queremos saber o que é a asma e o que é a bronquite. Na verdade, são três que são duas. São três que são duas? São três que são duas. Então, sim. deixa eu te explicar uma coisa. Vamos lá. A bronquite é uma inflamação que acontece nos nossos brônquios. Então, o pulmão da gente parece uma árvore. O galho da árvore, que leva o ar para dentro dos pulmões, chama brônquio. E as folhinhas da árvore chamam alvéolos. Então, os brônquios são os galhos da árvore. E a bronquite é uma inflamação que acontece nesses brônquios. Então, nós temos três situações. Nós temos uma bronquite que pode ser uma bronquite aguda. Por exemplo, eu peguei uma gripe muito forte, ou eu peguei uma pneumonia, ou eu peguei uma sinusite, por exemplo, e comecei a ter um quadro de tosse, chieira, canseira, falta de ar. Foi uma crise de bronquite. Eu tratei aquela doença de base, tratei a bronquite, nunca mais aconteceu. Então, foi uma crise de bronquite. Esporádico. Pode acontecer com qualquer pessoa. A gente tem a asma. O que é a asma? A asma é uma bronquite crônica. Aquela inflamação, ela vai estar sempre dentro do pulmão daquela pessoa. Então, é aquela pessoa que tem crises de bronquite aguda de repetição. Toda vez que ela gripa, se ela faz uma atividade física mais forte, se ela tem contato com poeira, aquela crise de tosse e chieira vai repetindo. E se o clima estiver um pouco seco? Não necessariamente. Qualquer época do ano a pessoa pode ter. Então, assim, em contato com poeira, em contato com a tinta, se resfriar. Alguns pacientes, quando fazem atividade física, desenvolvem. Então, ela é uma bronquite crônica. O paciente que é asmático, ele tem uma inflamação crônica no pulmão. Então, ele vai ter, na grande maioria, 90% desses pacientes, ele vai ter que estar usando uma medicação, que geralmente é uma bombinha, para não deixar acontecer as crises agudas. E a outro tipo de bronquite que a gente tem é a bronquite tabágica, que é aquele paciente que fumou durante muitos anos e o cigarro causou uma inflamação crônica no pulmão dele. Então, o paciente vai ter tosse, vai ter muita secreção, vai ter cansaço, vai ter chieira. Então, na verdade, nós temos essas três situações. Uma bronquite aguda, causada por uma gripe, um resfriado, um processo alérgico. Uma bronquite crônica, que a gente dá o nome de asma. E a bronquite crônica tabágica, que vem decorrente do uso do cigarro. Então, são esses três tipos de bronquite que a gente tem. Entendi. E qual dessas duas doenças, ou dessas três, o que elas têm em comum? Geralmente são os sintomas, né? O paciente é aquele paciente que tem uma tosse bem, na maioria das vezes, carregada, com muita produção de secreção, uma sensação de cansaço, de falta de ar, um chiado. O chiado parece um assovio. Parece um gatinho? Parece um gatinho, no final da respiração. Esses pacientes, quando vão fazer atividade física, geralmente eles têm uma dificuldade para respirar, né? Então, eles começam a correr, começam a fazer uma prática de futebol, vôlei, basquete, um tênis. Eles começam a ter falta de ar, muitas vezes associado com tosse ou não. Então, a característica é basicamente essa, né? E, geralmente, esses pacientes, eles têm um processo alérgico por trás, né? Tem sempre uma alergia a alguma coisa que acaba desencadeando o quadro. E os sintomas, como você disse, doutor Jander, eles são muito parecidos. Sim. Como que nós fazemos, então, para diferenciar a asma da bronquite? Como eu te disse, o paciente asmático ele tem crises frequentes. Vai depender muito da gravidade da doença dele, né? Então, tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, Jander, eu tenho crise de bronquite de 15 em 15 dias. Então, provavelmente, ele tem uma asma mais moderada.
Às vezes chega e fala, tem uma crise a cada 3 meses, ou eu tenho uma crise uma vez por ano. E isso serve até para a gente classificar a asma mesmo. Quanto mais frequente essas crises de bronquite, mais grave é essa asma dele. Provavelmente mais medicação ele vai precisar para ficar bem. A outra crise não, é uma coisa muito esporádica. Assim, eu tive uma crise, por exemplo, há 8 anos atrás, e depois nunca mais tive. Pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer novamente, mas vai depender se eu tiver uma pneumonia, se eu tiver uma gripe muito forte, se eu tiver uma sinusite. E acontece dessa parte aqui do paciente afundar um pouco quando ele tem asma? Eu pergunto porque meu filho tem. E aí eu via que afundava aqui, roxeava a boquinha. Isso depende da gravidade da crise, né? Isso é mais comum em criança da gente ver, mas pode acontecer em adulto, né? É o que a gente chama de esforço respiratório. Então, afunda essa região que a gente chama de fúrcula. Ele começa a usar muito o abdômen para ajudar na respiração, então começa a afundar um pouquinho. Tem um negocinho que chama batimento de asa do nariz, que o nariz começa a tremer um pouquinho, também é um sinal de gravidade. Aí tem outros sinais, né? Igual você falou, a boca fica ou muito branca, ou fica roxinha, a ponta dos dedos, dificuldade para falar. No bebezinho, muitas vezes ele tem dificuldade para respirar, para poder mamar também. Então, são os sintomas que aparecem, que a gente vê naquela pessoa que está em crise. E eu gostaria de falar com o senhor agora sobre diagnóstico. Como diagnosticar a asma, a bronquite. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente tem que separar um pouquinho as crianças dos adultos. Então, geralmente, criança acima de 7, 8 anos de idade e adultos, a gente consegue fazer um exame que chama espirometria. O que é espirometria? A pessoa vai soprar num aparelhinho, vai soprar bem forte, a gente vai ver como é que o pulmão dessa pessoa está trabalhando. A gente tem uma tabela que é baseada na idade, na altura e no peso da pessoa. Então, você tem um valor de referência e tem um valor que a pessoa conseguiu soprar. Então, se tiver uma diminuição dessa capacidade, mostra que ela tem uma bronquite crônica, que a gente chama de asma. E dependendo do valor que a gente acha lá no que chama VF1, a gente vai classificar em leve, moderada, grave ou muito grave. Aí, em criança menor de 7 anos que não consegue fazer a espirometria, como é que você faz o diagnóstico? Então, a gente faz algumas perguntas que vão associar para a gente. Então, por exemplo, a criança que tem crise de tosse, de repetição, chiado, cansaço, falta de ar, mais de 3, 4 crises por ano. A criança que tem rinite alérgica, né? Entope muito o nariz, escorre, espirra. A criança que tem dermatite atópica, o que é isso? Coceira na pele, manchinha na pele, a pele muito ressecada. E se a criança tem história na família próxima, pai, mãe, irmãos, avós com história de asma, a gente faz basicamente essas 4 perguntas. Se dessas 4, se tiver 2 positivas, fechou-se o diagnóstico de asma. Então, você vai começar um tratamento. Na criança, vamos supor, se a criança chega, o pai fala assim, ela tem crise de 15 em 15 dias. Você vai pensar que assim, essa doença é mais grave do que se ela tem crise a cada 3 meses. Você vai tentar uma medicação X para ela para ver se melhora e vai reavaliar até acertar o tratamento dela. E essa medicação, além da bombinha, vai incluir corticoide, dependendo muito, né, de cada caso, antibióticos. Sim. O negócio é o seguinte, quando a pessoa tem uma crise de bronquite, quando ela está atacada da bronquite, tossindo, chiando, peito cheio, falta de ar, o tratamento é passar um anti-inflamatório, que é o corticoide, né? A gente pode passar ele através de comprimidos, xarope ou através de injeção. Você tem que usar uma medicação que é para abrir os pulmões, né? Antigamente a gente fazia muita inalação, mas infelizmente a indústria farmacêutica tirou a medicação que a gente mais usava, que era o Berotec. Então tirou hoje o Berotec, tirou, a de gotinhas tirou. Então hoje a gente usa através de bombinha. Aí tem que pôr aquele espaçador quando a criança é bem pequenininha, não consegue respirar. Respirar. É porque assim,
Para o tratamento dar certo, a pessoa tem que fazer o uso da bombinha com a técnica adequada. Criança, às vezes um adulto, um paciente idoso tem mais dificuldade. Então, o espaçador auxilia a gente a jogar a medicação para dentro do pulmão. E se o paciente tem algum sinal de infecção, uma pneumonia, uma sinusite, uma infecção de garganta, a gente acaba passando antibiótico. O que a gente vê na prática? A grande maioria dos pacientes não precisa de antibiótico, mas, infelizmente, o que a gente vê é que tem um excesso de prescrição de antibiótico. Por isso sabe? que eu pergunto. Então, esse é o tratamento da crise. No caso do paciente asmático, a gente tem que fazer um tratamento preventivo. Usar uma bombinha para não deixar dar as crises, né? Essas bombinhas, a medicação que está ali é o corticoide. Então, é um corticoide que a gente chama de inalatório. E a dose de medicação que tem nessas bombinhas é muito pequenininha. E a gente tem um estigma aí, né, na população de que bombinha faz mal para a criança. Isso, vai atrapalhar o desenvolvimento. Isso. Gente, é uma bobagem danada, porque é uma medicação que tem mais de 70 anos no mercado, está mais do que comprovado que não vai fazer mal. E é uma coisa que acontece assim, as mães que estão me vendo sabem, é uma briga que eu tenho diário. Eu falo, cara, essa bombinha você tem que usar todo dia para o seu menino não passar mal. Eu até brinco assim, se o pastor chegar na sua casa, se o Papa chegar na sua casa, Jesus Cristo baixou na sua casa e mandou parar de usar, não pare. Porque é o que vai manter a criança bem, né? E além de tratar a asma, muitas vezes a gente tem que fazer tratamentos em associação. Então, tratar rinite alérgica, se a criança tem refluxo, tem que tratar. Se ela tem dermatite, você tem que tratar tudo. Porque se você pensar só no pulmão e esquecer do resto, acaba que ela não fica bem, né? E eu já passei muito por isso com crianças, já. Não é mole, não. Já não é mole, não. E realmente essa bombinha ajuda muito. Muito. Ela contribui bastante para evitar as crises, né? E uma pergunta que sempre me fazem é assim, doutor, vai usar para o resto da vida? Geralmente, criança, a partir do momento que ela vai desenvolvendo, vai crescendo, se ela faz o tratamento adequado, pode acontecer dela ficar livre da doença. O que eu falo para as mães é o seguinte, a gente não pode prometer, olha, eu vou curar o seu filho. Não, eu vou fazer um tratamento para evitar essas crises e, com o passar do tempo, elas podem desaparecer. E varia muito de criança para criança. Tem criança que com 6 meses desaparece, tem criança com 1 ano, tem criança com 2 e tem criança que não vai melhorar. Sim. Vai ter a vida toda. Tem como a gente saber isso? Não. É só fazer um tratamento e indo acompanhando. Cada caso vai ser um caso. Era até a minha próxima pergunta, se tem cura para bronquite e cura para asma. Infelizmente, cura a gente não pode prometer. Nós não podemos falar sobre isso, Nós temos tratamentos que deixam a pessoa com a vida absolutamente normal, mais tranquila. A pessoa consegue trabalhar, estudar, fazer atividade física, ter uma vida como qualquer outra, só que ela tem que usar medicação. Eu tive num congresso há 2 semanas em Curitiba e tem umas medicações novas que a gente chama de imunobiológico. É muito usado principalmente pelo pessoal da reumatologia e que há alguns anos chegou na pneumologia. Eu tenho alguns pacientes que usam e, assim, pacientes muito graves que tinham muita limitação para fazer qualquer coisinha, até para dormir, para tomar um banho, que quando você entra com essa medicação, muda a vida da pessoa, volta a ter uma vida absolutamente normal. Ela só tem que colocar na cabeça, assim, é uma medicação de uso diário, né? Mas que vai dar uma qualidade de vida excelente para ele. Nesse caso, é para aumentar a imunidade? Não, para desinflamar o pulmão. Desinflamar o pulmão. Você falou de... Imunobiológico. Imunobiológico, eu pensei que era para aumentar a imunidade, mas é para diminuir a inflamação. Pessoal, na próxima semana nós vamos continuar esse bate-papo gostoso com o Dr. Jander sobre a asma, sobre bronquite, e nós aguardamos por você.